Né? Mas não tem como a gente não falar da situação do Fernando, né, cara? Infelizmente, na minha opinião, cara, todo mundo vai ter seu primeiro jogo. Eu tive meu primeiro jogo na Série A, mas ele acabou sendo determinante no jogo, porque ele tira um cara nosso, de uma maneira que não foi. Não sei se o Gustavo falou, ainda teve um pênalti que ele marca, o Bandeira salva ele, que ele foi com uma volúpia para marcar o pênalti, ele já queria dar outro pênalti. Então, assim, é ruim, né, cara, porque a gente preza tanto pela nossa marca do nosso futebol e acontecem essas coisas assim. E, de repente, ele não vai mais apitar o Campeonato Série A, mas a gente perdeu pontos. E, de repente, esse um ponto poderia ser um ponto que nos dá uma permanência lá na frente. Só que ninguém vai lembrar disso quando chegar na última rodada. Que a gente fez um jogo de igual para igual, que a gente saiu na frente 2 vezes jogando em São Januário, que a gente fez um jogo extremamente equilibrado, até, mesmo você falando que os caras vieram mais para cima, acho que normal pelo mandante estar perdendo, a torcida vaiando e empurrando, depois de uma derrota que eles tiveram contra o Palmeiras, era mais que normal que eles viessem para cima. Como a gente foi para cima do Grêmio quando a gente estava perdendo, acho que isso é normal do futebol. Só que a gente estava um jogo extremamente equilibrado. Só que com a expulsão acabou o desequilíbrio. E eu falo mais. Eu cheguei aqui, eu tenho 10 dias de clube. Tenta lembrar para mim um jogo que o Vitória estava precisando do resultado e que teve 8 minutos ou mais a nosso favor. Tenta lembrar. Pode pesquisar e depois me manda se eu estiver errado. Eu não pesquisei, tá? Eu só quero que pesquisem e me mostrem um jogo que a gente teve 8 minutos. No primeiro tempo teve parada técnica. Ele deu 5 minutos. No outro, o VAR foi rápido. Ele foi ali, já viu, já voltou. Ele deu 8 minutos. Então, assim, infelizmente, ele teve uma noite infeliz, uma tarde para a noite, e que acabou prejudicando a nós, o Vitória, né? Então, mais ninguém, e a gente fala que, cara, eu acho que dificilmente nos programas que avaliam a arbitragem vão falar que a situação do Halter foi agressão, ou foi alguma coisa. Ele sabe que ele não podia dar o vermelho, que o VAR poderia chamar. Ele deu um amarelo. E o Robert Renan estava amarelado, matou um contra-ataque, ele não deu amarelo, porque ele sabia que ele já tinha um amarelo e ia estragar o jogo. Só que ele preferiu estragar o jogo pro nosso lado. Essa é a grande verdade. E tudo que eu falar aqui vai ser desculpa, mas as imagens estão aí. A semana toda vai todo mundo falar que a gente tinha razão, só que os pontos não vão voltar. Não vão voltar. Essa é a grande verdade.